Olá, amigos, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência às nossas correções. No vídeo passado a gente corrigiu o último exercício, foi o 3 da página 100. Então vamos dar sequência, vamos para o exercício 4 da página 100. Esse exercício é uma questão de marcar, né? Uma questão objetiva, então nós temos que ler o texto aí. A respeito da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, analise o texto e a imagem que se segue. Na França, a bandeira tricolor, ou seja, o repúdio da bandeira branca, a monarquia, da bandeira vermelha, o socialismo, e a soma das duas cores ao azul, simbolizam emblematicamente o consenso que reunia laicos e cristãos. Os padres se revelaram oficiais tão bons quanto os professores. A França e a Alemanha, duas nações cristãs, se massacraram durante mais de 4 anos. Hoje é possível apontar certa ingenuidade nesse ardor patriótico. No entanto, foi ele que permitiu a vitória da França e, para os alemães, evitou que suas forças armadas se desintegrassem em 1918. Em primeiro plano, o globo terrestre, com a mancha de sangue se alastrando a partir da França, por detrás de um soldado francês, tentando com dificuldade fixar nesse ponto uma bandeira um pouco esfarrapada com a palavra liberté, liberdade. O soldado veste uma farda de cor azul e a bandeira é branca, com as letras vermelhas, mesma cor do sangue que escorre sobre o globo. Vermelho, azul e branco são as cores da bandeira francesa. Para a análise do texto e da imagem, conclui-se que uma ideologia está por trás da discussão realizada no excerto quanto na montagem e na organização do cartaz. Essa mesma ideologia esteve não somente entre as causas da Grande Guerra, mas também nas insatisfações que levaram à Segunda Guerra Mundial. Trata-se do letra C, nacionalismo. Tá? O nacionalismo foi um dos principais fatores que provocaram a Primeira Guerra Mundial, aquele sentimento de ódio mútuo, né, entre os povos ali europeus, que vai ser alimentado, né, e vai ser um dos fatores que levam ao conflito em si. Tudo bem? Página 101, questão número 5. No início do século XX, a maioria da população mundial era analfabeta, até mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Os governos envolvidos na Grande Guerra precisavam de recursos visuais para ganhar apoio popular às suas causas. Dessa forma, a propaganda de guerra era feita por meio de inúmeros cartazes divulgados nos países participantes. Observe alguns desses cartazes e explique como funcionava essa propaganda. Em todos os cartazes, tanto na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, você vai observar o incentivo ao alistamento militar e a presença de apelos nacionalistas e patrióticos. Então, em todos eles, você pode colocar, né, a presença de mensagens de cunho nacionalista que incentivavam, né, a defesa da pátria e o alistamento militar. Tudo bem, pessoal? Pode colocar isso aí sem problema nenhum. Ok? Vamos para a próxima, o nosso próximo lote de questões. Página 102, número 6. Né? Leia a seguir o que relatou o soldado Jules Isaac. Nós não somos mais que metade de seres vivos. Quando me olho no espelho de bolso, tenho a impressão de que envelheci 10 anos. Temos rostos que dão medo. Letra A. Porque, segundo o relato de Jules Isaac, os soldados da Primeira Guerra Mundial tinham rostos que dão medo. Porque os soldados, de uma forma geral, eles viviam em condições muito precárias, principalmente na época da chamada Guerra das Trincheiras. Né? Esses soldados estavam expostos às intempéries climáticas, ao frio, à chuva, aos ataques de artilharia, a doenças, a convivência ali dia a dia com a questão da morte. Então, todos esses elementos levam ao desgaste psicológico e físico das pessoas, provocando esse envelhecimento precoce, vamos dizer assim, e consequentemente, quando o sujeito se olha no espelho, né, ele percebe que ele se transformou em uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele era. Tudo bem? Então você pode colocar aí que os soldados nas trincheiras tinham uma vida muito precária, né?
devido à exposição aos ataques, às doenças, às péssimas condições sanitárias de higiene, e por isso ficavam com a saúde, né, tanto física como psicológica, muito debilitadas. Letra B. Como era a vida dos soldados nas trincheiras durante a guerra? Acabei respondendo aqui indiretamente a letra B, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, as condições de vida dos soldados eram muito ruins. A exposição às intempéries climáticas, ao frio, à chuva, ao calor, às doenças, à falta de alimentos, à falta de higiene. Então, todos esses aspectos faziam parte do dia a dia desses soldados nas trincheiras europeias. Tudo bem, pessoal? Questão 7. No início, a questão 7 da página 102, né? No início da Primeira Guerra, os Estados Unidos ainda não eram uma potência mundial. Apesar de já possuir uma das maiores economias do mundo até 1917, esse país buscou manter o isolamento em relação aos problemas europeus, mas nesse ano declarou guerra às potências centrais, assumindo um papel decisivo para o fim da guerra. Letra A. Quais foram as causas que levaram os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial? Primeiro, a interceptação, né, de um telegrama alemão enviado ao México, que incentivava, né, o governo alemão iria incentivar o movimento revolucionário mexicano. E segundo, o torpedeamento, o ataque de submarinos alemães a navios americanos. Letra B. Como se deu o fim dos conflitos? A entrada dos Estados Unidos em 1917 ela foi decisiva para o final do conflito. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham um exército numeroso, muito bem equipado, descansado, né? Um potencial industrial enorme, que estava a quilômetros de distância das principais batalhas. Então, os Estados Unidos não foi atacado, né, no seu território durante a Primeira Guerra Mundial. Então, você tem um exército que está em melhores condições para a batalha, o potencial econômico preservado. Todos esses fatores fazem com que a entrada dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente pese, né, a balança para a vitória da Tríplice Entente. Tudo bem? Então você pode colocar aí, 1917, a entrada dos Estados Unidos na guerra, aumentou o número de soldados, armamentos, munições e alimentos disponíveis para a Tríplice Entente, o que favoreceu a vitória na guerra por parte dos países aliados. Beleza? Tudo bem? Vamos para o próximo lote de questões. Peraí, foi mal, desculpa, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Nós falamos aí de letra A e letra B, né? Já respondemos. Página 107, vamos lá para 107, número 1. O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou sua infância no atual Mali. Em novembro de 1918, a África, como uma metrópole, festejou o fim da Grande Guerra Mundial e a vitória da França e de seus aliados. Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. Os sobreviventes que voltaram em 1918-19 foram a causa de um novo fenômeno social que influiu na evolução da mentalidade nativa. Estou falando do fim do mito do homem do homem branco como ser invencível e sem defeitos. A Primeira Guerra Mundial ela teve uma colaboração para o fortalecimento dos movimentos nacionalistas nas colônias europeias, principalmente na África e na Ásia, porque muitos desses africanos, né, asiáticos, lutaram em nome de suas respectivas metrópoles durante a Primeira Guerra Mundial. E nesse processo eles aprenderam, né, eles viram em prática, em loco, que o ser humano, o branco, né, o europeu, ele não é invencível, ele não é um ser superior, ele sangra, ele tem medo, ele pode ser morto, inclusive, né? Então isso vai alimentar esses movimentos aí de cunho nacionalista que vai impulsionar as independências na África nesse período específico, tudo bem? Então, eu vou encerrar com vocês esse segundo lote aqui para a gente fazer 3 vídeos, né? Dividindo aí certinho a correção das questões. Esqueci de falar o gabarito, né? Então, das alternativas que mais se associa ao texto é a letra B.
a presença de soldados africanos nos conflitos contribuiu para o questionamento do mito da superioridade do homem branco. Então, a número 1, página 107, letra B de Bosque. Beleza?